Entenda como foi selecionado os pergaminhos e papiros para a construção da Bíblia do Novo Testamento. Esses papiros ou pergaminhos são considerados livros para o contexto da época. A seleção dos pergaminhos e dos papiros para a confecção do Novo Testamento foi uma seleção feita por vários estudiosos da época, principalmente da Igreja Católica primitiva, e outros grupos e indivíduos também contribuíram para a definição dos livros que compõem o Novo Testamento. Então, eles colocaram aquilo que eles quiseram. Não foi uma seleção por um Deus ou Jesus. Foi uma seleção feita por homens ambiciosos com o objetivo de manipular e controlar massas e com isso poderem se beneficiar. Eles foram tão espertos que não colocaram a suposta infância do Jesus romano, porque é uma infância tenebrosa de uma criança perturbada, rancorosa, perversa, que matava a todos que lhe desafiasse. Então, o que é que eles fizeram? Acharam isso absurdo para um Jesus supostamente de amor para uma criança perversa que matava e destruía. Então, por isso que a suposta infância do Jesus romano não foi inclusa no Novo Testamento. Vamos colocar, se de fato é verdade, ele existiu, cadê o relato da sua infância? Por que não colocar o relato da sua infância? Quando você vai pegar na Bíblia, a respeito da infância de Jesus, você tem ele sendo circuncidado ao 8º dia, e você vai encontrar ele no templo com 12 anos de idade. E o restante? Se você tem o 8º dia e tem aos 12 anos, então você tem muito mais história da infância dele. Por que não colocaram? Não foi canonizado. Não quer dizer que não exista. Do Jesus da Bíblia, da fé mitológica, existe sua infância. Foi retratado por outros escritores, por outros materiais considerados apócrifos e pseudepígrafos. Porque se você constrói e coloca essas narrativas, você desconstrói a santidade dele, no Jesus bom, do Jesus santo. Por quê? Porque você vai pegar a infância dele, é uma infância tenebrosa. Ele matava crianças. Como assim? As crianças, né? Ele fazendo pássaros de barro lá na areia. A criança tropicava e deixava a criança cega, deixava professor. Era um Jesus terrorista. Mas existem esses relatos? Livros tem, ó, o Evangelho de Nicodemos, o Evangelho da Infância de Jesus. Só não foram canonizados. O que quer dizer ser canonizado? Canonizados é a escolha, né? Chama-se cânon. É uma regra. Eu vou colocar uma regra. Exemplo, o Novo Testamento tem 27 livros. Então, o que eu faço? Os pais das igrejas, os que sucederam os apóstolos, criaram o cânon, regra. Cânon significa regra. Para que um livro faça parte do Novo Testamento, vamos colocar uma regra. Tem que ter sido escrito por um apóstolo. Beleza. Então, quem foi apóstolo? Esse aqui. Esse. Então, separe esses livros. Vamos colocar uma outra regra. Para que o livro faça parte do conjunto do Novo Testamento, tem que ser inspirado por Deus. Isso, é inspirado por Deus. Fulano, então, tem um evangelho aqui, um tal de evangelho de Mateus. Também tem um evangelho de Marcos, Lucas e João. Marcos foi apóstolo? Vê aí. Não, Marcos não foi apóstolo. Rapaz, mas o conteúdo dele é bom, hein? Se não foi apóstolo, como a gente vai falar que foi inspirado? Não, coloca aí. Se não foi inspirado, não foi apóstolo, vamos colocar aqui um apóstolo dele vir endossar que aquele que não era apóstolo escreveu. Marcos andou com quem? Marcos andou com Pedro. Isso. Opa. Então vamos colocar que Pedro endossou que Marcos escreveu. Bora lá, tá. Então tem mais um evangelho bom aí. Qual que é? Tal de evangelho de Lucas. Lucas foi apóstolo? Não. Algum apóstolo endossou que ele escreveu? Também não. Foi inspirado? Não, ele disse que ele escreveu por conveniência. Rapaz, então vamos fazer o seguinte, tira essas regras aí, vamos colocar a nossa autoridade, nós, pais das igrejas, a nossa autoridade. Nós que vamos decidir, nós que vamos escolher. E assim foi feito o Novo Testamento. E convenientemente algumas histórias não foram... Isso, então eles escolheram, por quê? Eles estão em grandes embates teológicos, desde o início do segundo século. Estava se fomentando outros pontos de vista religiosos teológicos, desde o início do segundo século, como Marcião e tantos outros personagens. Então eles estão combatendo aquilo que eles acreditam, o que é certo para eles. Agora, como que você luta? Como que você vai ensinar às massas? Eu tenho que pegar alguns conteúdos. O que você faz? Faz o cânon.
se reúne você com outros especialistas, os caras que são cabeças, os caras que são bons, falar, vamos fechar o cano aqui, vamos decidir. Storytelling. É isso aqui. É isso aqui que nós decidimos, tá tudo certo. Ninguém tira e ninguém coloca mais. É isso aqui. E assim foi criado o Novo Testamento. Olá.